Oi pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Nada. Meu nome é Rogério Akira. Vou apresentar para vocês uma série de pesquisas feitas relacionado aos soy boys, né? Ou seja, a gente nasce gay, a gente muda a opção sexual, como que isso é trabalhado e o propósito do controle mundial. Lembrando, não sou homofóbico, não estou aqui muito para ofender ninguém, não quero jamais em momento algum que alguém se sinta ofendido, muito pelo contrário, apenas informado, até porque o foco da apresentação que eu vou fazer é relacionado a um tema onde valores financeiros é que determinam o rumo de como o ser humano ele é construído, de como ele é direcionado. Outra coisa, o respeito, né, é o que faz a gente ter o melhor convívio como ser humano. Para você que é a primeira vez que está vendo, o canal ele trata muito de informações relacionadas a controle mundial. Hoje o assunto será relacionado aos soy boys, certo? Ou seja, a gente nasce gay, não nasce gay, cresce, escolhe a opção sexual. Como que isso é trabalhado na sociedade, né? Quem ganha com esse tipo de procedimento? Há quanto tempo isso é feito? São apenas pesquisas apresentadas, não quero em momento algum que ninguém se sinta ofendido, até porque eu tenho familiares dentro dessa condição. Espero que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, tá? E se inscreva no canal. Esse primeiro vídeo, né, a feminização do homem, parte 1, serão apresentados aproximadamente entre 3 a 4 vídeos com esse tema, certo? Ou seja, esse é o primeiro vídeo do ano e eu quero que você realmente aprenda muito quais são as respostas que a ciência tem hoje, quais são as respostas que a administração pública, social, como que as empresas e as grandes corporações vendem essa informação para a sociedade, tá? Ou seja, o que são os soy boys? São jovens que agem como efeminados sem serem gays, certo? Ou são, né? Ou não são. Bom, eu vou apresentar uma série de fatores, de questões e vou deixar para que você tire as próprias conclusões, ok? Vamos lá. Traduzir essa página aqui da Infowars, né? Onde logo de cara é apresentado que o estudo revela a ciência por trás dos meninos soja, né? Substâncias químicas de flexões de gênero, certo? São encontradas em 86% dos adolescentes. A epidemia no qual os jovens agem como efeminados sem serem gays, tá? Provavelmente é causada por produtos químicos flexíveis ao gênero, nos alimentos, na água mencionadas nos estudos, tá? Um produto químico que é o bisfenol, nós vamos falar muito dele, mas não agora, tá? Que imita o hormônio de estrogênio feminino, certo? E é comumente encontrado em recipientes plásticos, garrafas de águas reutilizáveis, recibos de lojas, o que significa que é quase impossível a gente crescer sem ter exposição a esse tipo de produto, tá? Esse estudo, pessoal, ele foi apresentado pela Universidade de Exeter, né? Cujos pesquisadores testaram amostras de 94 adolescentes e descobriu que 86% tinham traços de BPA, de bisfenol, tá? No corpo. O produto químico, ele é flexível ao gênero, como eu falei, porque ele perturba o processo hormonal, né? Tanto no homem quanto na mulher. E é um fator muito assim batido no aumento dos meninos soy boys, tá? Segundo ainda a Infowars, né, é realmente surpreendente que o aumento dos imitadores de estrogênio nos produtos de alimentos coincida com o aumento de homens de baixa testosterona, certo? E quando se trata de política, controle da massa, certo? Os globistas, eles amam os garotos soja, por quê? Porque eles acabam sendo mais sensíveis, né, são mais efeminados e se revoltam menos contra o sistema, né? E ao longo da nossa história não é tanto a mulher agressiva, né, vendida hoje que se voltou contra o sistema. Temos várias, tá? Eu sei sim, nós temos várias, na verdade, que foi lá, mostrou a superação feminina em diversos aspectos, tá? Aí é o que eu falo pra vocês, né? Só que o propósito é mostrar que, pros globistas, são pessoas que vão se rebelar menos contra os sistemas, tá? Então, esse estudo foi feito em 2010 ainda, tá? Pela Universidade de Berkeley. Outro item vai ser muito apontado depois, são os pesticidas,
tá? Capazes até, como exemplo, o antrazina, que transforma um sapo macho em fêmea, né? Ou seja, já existe provas de que é possível você afetar a natureza, certo? Com alguns produtos. E esses produtos a gente tem absorvido eles, ó, há muito tempo. Perceberam que muitos dos produtos de flexão de gênero, eles estão associados a ter uma grande quantidade de estrogênio, né, que é um hormônio feminino, perfeito? E aí o que acontece? A soja, né, também conhecida como o nome científico dela é Glycinamax, tá? Glycinimax, também conhecida como feijão soja ou feijão chinês, certo? São da família do Fabaceae, certo? Não esquece, porque não é só a soja que faz parte, né? Feijão, lentilha, ervilha são da mesma família, certo? A palavra soja, tá? Ela vem do japonês shoyu, certo? Uma planta originária da China e do Japão, perfeito? Bacana. Agora, o que tem na família dos Fabaceae, né? E da soja? E olha que interessante. Quem são os maiores produtores de soja hoje? A gente, o Brasil, né? E olha que engraçado, um dos nossos maiores compradores, inclusive a China, vai aparecer muita informação relacionada a ela, principalmente se tratando de controle mundial, né? Um país que vem aí realmente, igual os Estados Unidos fez no passado, colocando garras em todos os lugares, tá? Quem são os maiores compradores de produtos à base de soja, como carne de soja, queijo de soja? A gente, o Brasil, né? Um dos, tá? O que tem na soja, para vocês entenderem, tá? Ela tem um composto chamado isoflavonas, né? E o que é a isoflavona? A isoflavona, ela é um composto, né, vendido hoje como suplemento por muitas empresas de suplementação, inclusive, porque ela é um grande repositor hormonal feminino, tá? E aí o que acontece? E nos próprios produtos, eles vêm com algumas indicações, né? Como, por exemplo, mulheres grávidas que estão amamentando necessitam de orientação para utilizar o produto. Por quê? Né? Ele é recomendado apenas para pacientes na idade adulta. Certo? Por quê? Crianças submetidas, tá, aos efeitos do estrogênio podem ter a sua maturação sexual afetada. Então o que acontece? Agora a gente está entrando na concepção do nosso bebê, tá? Ou seja, vão ter 3 capítulos ou 4, tá? Onde nós vamos começar o nosso bebê, passar pela fase infantil dele, pela fase adolescente dele, até a manutenção da vida adulta, e como tudo isso está relacionado ao comportamento do chamados meninos soja, e quem está por trás, quem ganha, tá? Então é isso que eu quero que vocês continuem ligando todos os pontos, tá? Estamos para conceber o nosso bebezinho lindinho, maravilhoso, certo? Sem saber tudo que é afetado nele desde o momento da concepção, ou que existem estudos querendo afetar desde o momento da concepção, tá? Eu vou começar falando desse livro aqui. Se vocês puderem ler, leiam, né? É o livro Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, certo? Esse livro, ele foi publicado em 1998, tá? É de Alan e Barbara Pease, né? É um livro de autoajuda que, inclusive, eu li lá no ano de 2000 aproximadamente. Eu queria entender um pouco do comportamento tanto da mulher quanto do homem, se tratando de relação. Só que esse livro, hoje eu percebo que ele tem muita pesquisa relevante para o contexto atual. Ou seja, ele foi publicado em 98. Só que os estudos apontados nele são de 1970, né? Ou seja, é algo que, ó, não é de hoje, que já se sabe o que vem acontecendo, tá? Uma das perguntas que tem no livro é essa, né? A opção sexual, ela pode ser mudada? Né? Bom, os pesquisadores acreditam que a orientação sexual é quase e completamente determinada ainda na vida intrauterina, certo? Não esqueçam isso. Confirmada por volta dos 5 anos de idade e é incontrolável, tá? O que esse estudo conseguiu fazer? Ele conseguiu fazer com que alguns bissexuais se mantivessem em relação apenas com o sexo oposto. Por quê? Por conta da repressão social, certo? Ou forçou alguns homossexuais à solidão, levando até mesmo ao suicídio,
né? É por isso que é bacana quando a gente tem um entendimento de saber até onde alguém pode estar sendo afetado e não existe um entendimento. E às vezes até da própria pessoa, tá? Aí o que acontece, né? Quando eles lançam, quando eles começam esses estudos, aí mostra eles fazendo com cachorro, com rato, né? Com todo tipo de animal. E nunca é afirmado pra gente, de forma pública, né, quem são esses ratinhos utilizados, né? Porque assim, a gente recebe lá que o ratinho ele tem uma composição química cerebral muito próxima do homem na sua estrutura, então é muito fácil da gente fazer um paralelo com um ser humano. Será que um animal que não mede a consciência como ser humano, que além de receber as mesmas cargas de teste no ser humano, desenvolve igual? Dá para ter o mesmo resultado, né? E aí vamos ver quem então são os ratinhos que são utilizados, né? Dentro dessa pesquisa mostrada nesse livro, tá? Na página 76, tá lá, como produzir um rato gay, né? Mas vocês lembram dos ratinhos, tá? Lembrou do ratinho? Lembrou do ratinho? Então, um rato castrado pensa que é fêmea e ele fica mais sociável cuidando do ninho. Isso é uma verdade, porque a gente sabe que a gente faz isso com os cachorros, com gatos. Até é muito recomendado quando você adota, que nem eu adotei você castrar um animal, certo? Justamente porque você faz ele ficar mais sociável, mais quieto dentro de casa, né? Essa alteração de comportamento sexual só pode ser conseguida enquanto o cérebro ainda está no estágio embrionário. Ou seja, lembra que eu falei? A gente está concebendo o nosso bebê. Nós, aqui ó, porque vocês vão aprender nesses próximos vídeos todo o processo de como de repente essas pessoas ou surgiram, ou cresceram, ou foram moldadas. A conclusão, como eu falei, é toda sua, tá? E aí o que acontece? Testes semelhantes com pássaros e macacos adultos não produziram mudanças tão significativas, porque passada a fase do embrião, que é extremamente importante, o cérebro já está estruturado. E nós, seres humanos, a programação do cérebro se dá entre 6 e 8 semanas depois da concepção. Então esse é um período, ele é muito importante, tá? E eu vou mostrar para vocês todo o tratamento no período pré-natal, depois que o nosso bebê tiver crescendo, para vocês entenderem, tá? Aí vamos lá, continuando dentro desse livro, eles apresentam uma pesquisa, na verdade, né, feita na Rússia, né, onde eles conversaram com alguns cientistas, né, da área, e ele afirma, né, que meninos viram meninas e meninas viram meninos ao receberem ainda no útero da mãe a dose de hormônio correta, certo? Ou indicada. Essas pesquisas confirmam o que os cientistas já sabem, né? Mas não ousam discutir que, com uma simples injeção de hormônio no momento certo, é possível controlar o sexo do cérebro, certo? E determinar a sexualidade do feto. Mas isso levantaria uma série de questões morais e éticas e humanas. Ou seja, uma pesquisa feita com base em estudo de 1970, que eles já sabiam. Mais para frente vocês vão entender o mecanismo que faz isso. Eles não entendiam. Agora hoje vocês vão entender os mecanismos que fazem isso acontecer, tá? E como acontece então os ratinhos gays, perdão, os bebês gays? Vocês viram então que a injeção correta ou o tratamento hormonal numa determinada fase leva a isso a uma programação até o nascimento do bebê, certo? Outra coisa também é o estado emocional da mulher, né? Se a mulher pretende ficar grávida, é bom primeiro se dar um tempo, ver se há fontes de estresse no ambiente, porque é fundamental procurar um médico e perguntar se algum remédio também que ela toma, né, ou esteja tomando, pode alterar os níveis hormonais, porque isso afeta diretamente a formação cerebral da criança, certo? E como está a mulher hoje, né? Com toda essa disputa de igualdade, de destaque, será que hoje elas vivem um estresse muito maior, né? É de se perguntar, correto? E aí, agora vamos para os finalmente, né? Cientista chinês que anunciou
bebês geneticamente modificados suspende testes. Aí ele já anunciou, né? Ou seja, ele suspendeu algo que já estava sendo feito, né? E também disse que uma das voluntárias de sua pesquisa está grávida de outro bebê com material geneticamente editado. Material genético editado, tá? Essa é uma matéria também de novembro de 2018, certo? E aí, vamos lá, né? O cientista chinês que afirma ter criado os primeiros bebês geneticamente modificados da história, ele falou que vai dar uma pausa nesse teste. Em uma conferência em Hong Kong, né, o He Jiankui reiterou que permitiu o nascimento das gêmeas, tá? Ou seja, duas crianças que tiveram o DNA alterado para deixá-las mais resistentes ao vírus HIV. Aí gera várias perguntas, né? E ele pede desculpas porque o resultado vazou de maneira inesperada. Depois de o bebê nascer, nossa, vazou, né? Tadinho. Meu, vazou, né? No YouTube. Não foi para avaliar qual seria a reação nossa, das pessoas, das mães. Não foi para medir, né? E detalhe, eles fizeram duas gêmeas, né, resistentes ao vírus HIV. Aí entra uma pergunta para mim. Um país igual a China, tá, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, com controles de natalidade extremamente rigorosos, né? Por que existe um interesse em estudar como fazer mais crianças e geneticamente modificadas resistentes ao HIV? Você vai lá no blog da saúde, tá? Inclusive tem a parte de perguntas e respostas do Ministério da Saúde Nacional, isso, né? Existe algum grupo mais vulnerável ao HIV? E lá a resposta é sim, porque todas as pessoas podem contrair de alguma forma, né? Mas existem grupos que apresentam uma prevalência de doenças superior à média nacional. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? A maior parte do caso de HIV é formada por gays e homens que fazem sexo contra homens, tá? Pessoas trans e trabalhadores sexuais. Aí, vamos lá, existe uma preocupação em resolver o problema do HIV, né? Realmente, assim, esse é o maior problema da sociedade hoje. Porque se a gente se precaver, se as pessoas se precaverem, elas não vão contrair, né? Agora, por que esse interesse, né, de mexer desde a formação e agora fazerem pessoas mais resistentes? Será que existe um interesse grande, maior por trás disso, né? Aí, como eu falei para vocês, a China, né, ela que é um país que tem 1,386 bilhões, isso foi esse censo do Banco Mundial de 2017, ou seja, já deve ter muito mais, né? Existe um interesse em ajudar? Vamos ajudar o pessoal aí para que ela fique mais resistente ao HIV. O HIV é o problema da humanidade hoje, é isso? Aí o que acontece? O nome desse procedimento da edição do gênoma para se fazer uma pessoa mais resistente ao HIV, né, é o CRISPR, tá? Inclusive ele é citado como uma grande chance de futuro de ganhar um prêmio Nobel. Olha só, pô, o cara criou uma forma de editar o gene humano e o prêmio Nobel, para quem não sabe, ele beneficia, né? Aliás, ele premia não só com a medalha de ouro e valor em dinheiro muito alto para quem faz alguma, ou descobre ou desenvolve algum estudo que vem afetar a sociedade de forma positiva, né? E aí é legal, porque não esquece, uma hora a gente inclusive vai falar sobre o prêmio Nobel, né? Como tudo que vem de bom é premiado no prêmio Nobel. E aí o que acontece? Só essa patente que ele sem querer deixou cair no YouTube e entrou numa briga judicial sem querer, né? Ela é avaliada em milhões de dólares. Na verdade, vocês vão perceber que é muito mais que milhões, tá? Em fevereiro de 2007, Zhang ele venceu a batalha judicial, certo? Que vazou sem querer, ele já venceu, né, uma batalha judicial de um sistema que ele criou, e essa técnica ele tem a patente, tá? Agora, antes de entrar na questão de valores de quem ganha com uma edição dessa, quanto vocês acham que é o prêmio Nobel? Tá? O prêmio Nobel ele tem um valor fixo, tá? Estipulado em coroa sueca, né?
E o prêmio dele, convertido, coloquei aqui na tela para vocês verem, equivale a 4 milhões de reais. Falando só de um prêmio, porque ele criou algo que é avaliado como benfeitoria para a humanidade, né? Além de uma moeda de ouro do Nobel, certo? Ou seja, 4 milhões só por ele ter ficado com o mérito da patente ser dele. Aí vamos lá, o que é o CRISPR, né? O CRISPR, ele é um programa, certo, de edição de DNA, perfeito? Ou seja, eles vão afetar o código genético, todas as suas características estão no seu DNA e eles conseguem ir lá e montar e mudar. Tanto que é possível hoje você escolher bebês com algumas características físicas. As psicológicas ainda existe um estudo para ver o quanto o ser humano é afetado ou não. Só que complementando tudo que vem depois do nascimento, recomendo vocês voltarem a assistirem meu vídeo anterior, que inclusive fala sobre mensagens subliminares e a programação cerebral. Vale muito a pena para você entender mais a fundo como é feito todo esse processo na vida do ser humano. Vamos lá, o CRISPR é frequentemente usado como um termo geral para se referir à edição do gênoma, um acoplamento do CRISPR ao sistema Cas9, tá, que permite a deleção seletiva do DNA, ou seja, editar o seu DNA. Tá? Existem algumas outras ferramentas de edição com outras finalidades, essa que é assim considerada a que será extremamente utilizada para as futuras gerações, ela é que é avaliada em milhões. Agora, será que é só isso? Tá? Vamos entender como chegamos nisso, né? O projeto Genoma, né? O projeto Genoma Humano, tá? Ele foi fundado em 1990. Então começa a comparar as datas, certo? Por James Watson, a gente vai falar dele. Na época, chefe do Instituto Nacional dos Estados Unidos, tá? De Saúde dos Estados Unidos. Ele que assumiu a direção do projeto. Esse consórcio, o Programa Genoma Humano, PGH, tá? Ele tinha 18 países que faziam parte dele, certo? Ele mostrou um esboço sobre o genoma humano já em fevereiro de 2001, né? Com a cobertura de cerca de 90% do genoma. Tá? No dia 10 de julho de 1999 foi anunciado o primeiro rascunho sobre o genoma humano. E em 2003 todo o genoma do Brasil já tinha sido mapeado, 99%, com a chance de precisão de 99,99%. Todas essas informações referente a este programa, se você tiver curiosidade e quiser conhecer, recomendo acessar o Human Genome Organization, tá? É definida como HUGO, certo? Agora, o que é a HUGO, né? A Organização do Genoma Humano, certo? A Organização do Genoma Humano, tá? É uma organização sem fins lucrativos, sem fins lucrativos. É fundada na primeira reunião sobre mapeamento e sequência do genoma, em 1988. Ou seja, 2 anos antes, eles já fundaram um conglomerado que iria cuidar e administrar todo esse procedimento, né, que seria feito entre 18 países, certo? Essa iniciativa se deu através do Sidney Brenner, tá? Aonde? Na África do Sul. Né? Lembra do primeiro nome? E aí vocês vão entender, começou lá na África do Sul, algo que nós vamos ter que falar também daqui pra frente, porque tudo que é estudo, medicamento novo, doença nova, primeiro surgem lá, né? Não só lá como nos países do terceiro mundo. Por quê? Porque a gente serve para estudo, tá? E aí só que depois é vendido pra gente como algo maravilhoso, né? Só que quem se beneficia, tá? Voltando aqui ao HUGO, tá? Uma empresa sem fins lucrativos, que em 88 já preocupada com o estudo da edição do genoma, certo? Ela montou então esse grupo para cuidar dos procedimentos lá na África do Sul, certo? E aí, vamos voltar. Quem é o James Watson? Né? O principal responsável que assumiu o projeto, certo? Ele era um biólogo, geneticista e zoologista. Guarda essa questão do zoologista, porque uma pessoa que tem capacidade de alteração molecular a nível de DNA, com conhecimento em zoologia,
vale muito a pena vocês refletirem sobre algumas coisas que podem vir a acontecer no futuro, né? Então, se amanhã depois vocês verem homenzinhos verdes, não foi bem do espaço, tá? E ele ganhou, inclusive, o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962, tá? Esse James Watson, quem é? Esse senhorzinho aqui, ó, bonitinho, né? Senhorzinho tadinho, feliz aí, né? O que aconteceu com ele? Essa matéria, inclusive, foi publicada em 2019, né? Que ele foi punido, perdeu um Nobel, certo? Por causa de afirmações racistas que ele teve. Porque ele fala que a perspectiva sobre a África é péssima. Por quê? Porque já nos anos 90 ele falava que o QI das raças brancas e negras tem um diferencial muito grande, certo? E a gente julga que ele, segundo palavras dele, a gente julga toda a sociedade que os negros têm a mesma capacidade de QI, que para ele parece que não, né? E lembra onde foi que começou o experimento? Né? A Hugo, na África do Sul, certo? E por informações e declarações racistas, ele acabou sendo punido, tá? Voltando à questão da Hugo, uma empresa sem fim lucrativo que ajudou a organizar, né, a colocar esses 18 países em parceria, né? Sabe quanto o programa Gênero Humano ele recebeu de aporte para ser feito, tá? Ele recebeu de 3 a 53 bilhões de dólares. De 3 a 53 bilhões de dólares. É uma organização sem fins lucrativos, ó, sem fins lucrativos. E aí tem um grupo sem fins lucrativos que ajuda essas pessoas a organizar um conglomerado desse, né, e um aporte de 53 bilhões de dólares. Agora, sabe quanto vale quanto vale 53 bilhões? 53 bilhões equivale a 210 bilhões de reais. É muito dinheiro. 210 bilhões de reais com certeza já tinha matado a fome de muita gente na África, se não, eu acredito que mais da metade, né, até do próprio país. Só que estudar o código genético humano é mais importante, porque pro futuro já tem gente preocupada com o HIV, né? Então criar crianças resistentes ao HIV, certo? Ou seja, 210 bilhões de dólares. É de dar risada, né? Porque você começa a perceber que existe muito dinheiro envolvido para algumas pessoas, para algumas empresas, que não existe uma preocupação direta no que vai te afetar, tá? E aí vamos lá, né? O bebê então ele já foi editado geneticamente, ele está no processo intrauterino. E agora existe uma preocupação com relação à mãe, né? Que ela está gerando essa criança, certo? E a dieta da mãe? Ela influencia o sexo do bebê? Né? Será que sim? Será que não? Segundo algumas pesquisas, sim. Segundo o jornal Pantaneiro, inclusive, né? Fez uma matéria falando das mamães grávidas, né? Onde ela mostra que a dieta da mãe na época da concepção pode influenciar o sexo do bebê? Sim. Sugere uma pesquisa da Universidade de Oxford e Exeter, tá? Publicada na revista Biological Science da Royal Society, tá? Ou seja, foi um estudo publicado que isso é possível. Segundo o estudo, mulheres que têm dietas ricas em calorias regularmente podem aumentar a chance de conceber um menino, tá? Os pesquisadores afirmam ainda que a tendência moderna de optar por dietas de baixa caloria, aí entra veganismo, aí entra o consumo dos produtos à base de soja, né? Podem explicar a queda no nascimento de meninos em países desenvolvidos. O que realmente é verdade, não existe uma preocupação sobre a homossexualidade, sobre feminismo, sobre LGBT na África. A preocupação deles é se alimentar, a preocupação deles é ser tratado como gente,
né, como pessoas. No Nordeste, mesma coisa, né? Ou seja, existe muita exploração de áreas pobres que com milhares de ONGs pelo mundo todo e que não resulta em ações definitivas, né? Por que será? Tá? E segundo esse estudo ainda, os pesquisadores concluíram que 56% das mulheres que tinham consumo mais alto de calorias na época da concepção tiveram filhos homens, em comparação com 45% das mulheres com uma dieta de baixa caloria, certo? Nos últimos 40 anos, houve um pequeno, mas constante declínio no nascimento de meninos, tá? Principalmente na Grã-Bretanha, onde foi avaliado o estudo, né? Já se sabia que em muitas espécies do reino animal, tá, as fêmeas têm mais filhos machos quando os recursos são abundantes. Por isso que entra o que eu acabei de falar. Na África existe essa preocupação? Não, agora nos países europeus, por exemplo, né, países europeus e países bem estruturados socialmente, isso já é uma preocupação. Definir, né, os soy boys e esses interesses. Porque se alimentar já não é mais uma preocupação, né? E, então, assim, a própria natureza já define isso. Aí, além de a mulher ter um consumo de baixa caloria hoje, porque ela tem que se preocupar com a dieta, ela tem que se preocupar não mais em como ela vai gerar o bebê, mas em como ela não vai engordar, em como ela não vai perder a estética, né? Porque a aparência física perante os outros vem em primeiro lugar, então como ela vai manter a estética assim, com uma suposta alimentação adequada para o bebê, tá? E como são esses alimentos de baixa caloria? Geralmente vem de frutas e plantas. Um estudo feito pela Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, tá? Uma instituição de serviço pela vida. Esse estudo em 2014, tá? Já falava sobre o que acompanha esses produtos naturais indicados para as mães, por exemplo, né? Que são a base de verduras, legumes e frutas. São o quê? Os agrotóxicos, tá? Akira, mas todo mundo consome isso daí, então todo mundo deveria ser afetado. Primeiro vale a gente lembrar que o biotipo de cada um é diferente, tá? O aspecto social e o aspecto de desenvolvimento familiar que você tem vai afetar em todo o seu comportamento, tá? Então, assim, é bastante coisa que será apresentada ao longo dessa série para você entender que não é simplesmente, mãe, a partir das 3 horas hoje eu viro gay. Hoje eu me identifico como um pavão, tá? Então eu vou ser pavão a partir de hoje, não quero mais ser considerado homem. Então, assim, muitas coisas, tá? E aí o que acontece? Dentro desse estudo elaborado pela Fiocruz, tá? Eles afirmam que sim, o agrotóxico ele altera o sistema reprodutor. Tanto que eu falei lá no começo que através desses produtos eles conseguiram fazer um sapo macho virar fêmea, tá? Mas o que se tornou um sério problema de saúde pública, já avisado em 2014. Ou seja, se em 2014 a gente já tem esse problema com os agrotóxicos, já sabe de tudo isso, né? Como pode o Brasil, hoje, em pleno 2019, tá, liberar registros de agrotóxicos altamente tóxicos e, assim, proibidos em outros lugares? É proibido nos Estados Unidos vem e vende, o Brasil compra. É proibido na China, o Brasil compra e coloca. Se faz mal para eles lá, o que faz o nosso governo pensar que faz bem? Agora, será que é só cuidado com a lavoura, com a plantação? Entre os agrotóxicos liberados em 2019, no começo do ano, tá, tem um chamado sulfoxaflor. Ele foi proibido nos Estados Unidos porque ele foi acusado de exterminar as abelhas. E é de conhecimento, se não for, vale a pena vocês pesquisarem, que se você acabasse com as abelhas, né, a humanidade estaria seriamente comprometida, porque não existiria polinização de outras plantas, árvores, enfim, para a manutenção da vida na Terra, tá? E olha que engraçado, né? Empresas estrangeiras, como eu falei, desovam no Brasil agrotóxicos proibidos em seus próprios países, como esse que eu acabei de mencionar, que é proibido nos Estados Unidos. Só que a maioria dos estados não tem laboratórios para identificar agrotóxicos nos alimentos. Ou seja, as aprovações que demoravam, em média, 5 anos para se usar no Brasil,
hoje, com toda essa facilidade tecnológica, ela é aprovada em 5 meses. E a gente tem uma média de 30 a 40 novos tipos de agrotóxicos e subprodutos que são considerados ruins, sendo disseminados na plantação e sendo aprovados assim, ó, muito rapidamente, tá? Agora, mas o agrotóxico faz eu comer aquela maçã, né, bonita, aquele alface verde maravilhoso. Quanto vocês acham que movimenta a indústria do agrotóxico no mundo, tá? Um levantamento feito só no ano passado foi de uma média de 51 bilhões de dólares por ano. Ou seja, é muito dinheiro. Então você acha que alguém aprova um produto porque ele realmente faz bem, só porque ele faz bem, né? Agora, quanto vale? 51 bilhões aproximadamente, o valor pode ser muito maior dependendo da alta do dólar, né? 204 bilhões de reais, né? Ou seja, será que se a gente parar de gastar tanto dinheiro em edição de DNA, parar de gastar dinheiro em tanto agrotóxico para se alimentar e juntar todos esses bilhões, a gente não acabava com a fome, não estruturava melhor a civilização, né? Aí você tem lá então 204 bilhões só nessa empresa. E a mamãe tá lá comendo produtos de baixa caloria, vindo com agrotóxicos extremos durante seu período de gravidez, né? E o que acontece? Esse bebê vai ser formado dentro de todas essas condições apresentadas, certo? E tá vendo, ó? Nosso bebê tá a caminho, a cegonha já tá trazendo. E no próximo vídeo, o nosso bebê vai nascer. O nosso bebê nascendo, a gente vai entender como ele é afetado desde o momento do nascimento, tá? Ou seja, no vídeo Feminização do Homem, parte 2, nós vamos abordar como o nosso bebê ele vai ser afetado desde o nascimento, a sua alimentação, a exploração da empatia infantil, a influência social e comportamentos pai, família e região, no aprendizado e estrutura emocional do filho, tá? E vocês vão entender onde fica, né, toda a segunda parte dos lucros, né, onde mais bilhões e bilhões estão sendo direcionados e ganhos sem um direcionamento real para uma manutenção melhor da nossa vida, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, certo? Gostou desse vídeo? Deixa um like, compartilha, se inscreve, compartilha para aquela pessoa que está num estado que pensa em ter filhos, né? Como ela pode se defender de repente de todos esses mecanismos que estão diariamente na vida dela, nossa, e infelizmente nós somos conduzidos ao consumo em excesso desses itens, desses produtos, tá? Mais uma vez, obrigado, aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Feminização do Homem, parte 2, e aguardo vocês nos próximos vídeos, e é isso por hoje. Abraço, pessoal!